Bom, vamos em frente. O Illustrator ele tem uma série de ferramentas que auxiliam na construção de objetos, na organização, nos alinhamentos e etc. O primeiro deles é a régua. Para ativar a régua, exibir réguas. Mostrar réguas. Se você quiser decorar o atalho, Ctrl R, exibe e oculta. Ctrl R, ocultou. Ctrl R, exibiu. A configuração da régua, ela começa do ponto zero superior esquerdo e vem para a direita ou vem para baixo. Então, deixa eu puxar um pouco a minha tela aqui. Aqui, ó, dá para você ver o ponto zero e o ponto zero. Agora, qual é a unidade de medida que essa régua está usando? Para você saber, você clica com o botão direito sobre a régua e aí você visualiza a unidade de medida. Na área gráfica, a gente usa milímetro e quando você for trabalhar com web, aí você usa pixel. Tranquilo? Muito bem. A função da régua é auxiliar você a posicionar guias para alinhar o seu trabalho. Então, se eu posicionar o apontador do mouse na régua superior, clicar e puxar, então eu tenho uma guia num ponto determinado aqui da régua vertical. Só que eu quero posicionar essa guia num ponto exato. Por exemplo, eu quero posicionar a 10 milímetros. Como é que eu faço isso? Aqui na parte superior eu tenho essa opção transformar e aí eu tenho o campo X e Y. X é horizontal, Y é vertical. Eu vou clicar aqui no X, selecionar a área e vou colocar 100. Então ele veio direitinho para 100 milímetros ou 10 centímetros. Vamos posicionar mais uma, só para repetir o processo? Arrasto a guia, venho aqui no campo transformar, campo Y, agora eu quero no 15 ou no 150 milímetros. Está aí posicionado, bonitinho. Se eu quiser uma guia na vertical, eu venho aqui nessa régua do lado esquerdo, arrasto. Mesma coisa. Venho no transformar, agora na caixinha de cima, no X. E vou colocar 50. Enter. Está ali posicionado. Então é bem fácil posicionar guias e colocá-las em pontos exatos. Mais uma? Vou arrastar mais uma. Transformar no X. 100. Está posicionado. Beleza? Muito bem. Para poder valer-se desses recursos de guia, deixa eu aproximar as coisas aqui. Você tem que observar o seguinte. Quando eu desenho um objeto, eu uso a guia como apoio. Então, eu percebo que o objeto está sobre a guia. Mas eu ainda tenho alguma dificuldade. Vou fazer um aqui embaixo. Será que está exatamente na guia? Para complementar essa função de guia, eu vou usar um outro recurso que é bem legal, que chama guia inteligente. Exibir guias inteligentes, que é o Ctrl U, o atalho. Liguei. Olha a diferença agora. A hora que eu aproximo da guia, ele escreve guia e diz que houve uma intersecção ali de duas guias. Além disso, ele permite também que eu faça alinhamento por objeto. Por exemplo, eu subo
posiciono o mouse aqui, ó, ele me indica que eu estou na mesma direção da base desse retângulo. Aí eu vou subindo, subindo, subindo. Olha lá, ele já alinhou com os retângulos superiores. Então o uso da guia inteligente, associado com as guias, é bem legal. Isso agiliza muito o processo na construção de layouts ou de ilustrações que usem muitos objetos geométricos. Suave. Bacana. No menu Exibir, eu tenho a opção de guias. Aí eu posso ocultar as guias, o atalho é o Ctrl cedilha, exibir. Observe que eu tenho bloquear guias. Está ligado. Vamos mostrar as guias de novo. O que significa o bloquear a guia? Eu não consigo selecionar a guia. Se eu quiser eliminá-la, eu não consigo. O que eu tenho que fazer? Exibir, guias, clico aqui que ele vai desbloquear. Quando ela está desbloqueada, perceba a cor dela, é um azul mais escuro. Aí eu vou deslocá-la para onde eu quiser, ou pressionando o Delete, ela some. E aí eu posso sumir com as guias. Se eu quiser eliminar todas as guias de uma vez, exibir, guias, limpar guias. Então, ele eliminou as guias que eu estava utilizando. Beleza? Então, o recurso de guia é bem legal para a construção de layouts, de sites, principalmente, né, que tudo tem que ser medidinho. Tem muitas funções. Eu vou deletar tudo isso aqui. Deleta, deleta, deleta e deleta. Porque eu quero exibir uma coisa com a tela vazia. Exibir, mostrar grade. Ctrl Til. O que é a grade? A grade, ou grid, é uma estrutura para você trabalhar com mínimos detalhes de alinhamento e de posicionamento. Existem materiais incríveis sobre grades, inclusive no nosso curso de Criação e Design, tem uma área lá que só fala de grids. Então, se você não viu, veja. E o que eu posso fazer? Eu posso utilizar a grade também para estruturar a construção dos objetos. Então, eu vou posicionar aqui e vou fazer esse desenho do retângulo. Note, no menu Exibir, eu tenho a opção Encaixar na grade. Funcionaria como guia inteligente e as respectivas guias. Então, na hora que eu encosto na grade, ele cria tipo uma aderência, como se fosse um ímã. E aí, ó, se você perceber, ele vai dando uns pulinhos. Por quê? Porque ele está grudando na grade. Facilita também. E o ideal é você configurar a grade para o tipo de trabalho. Quando eu vou trabalhar com área gráfica, eu configuro em milímetros. Quando eu vou trabalhar em web, eu configuro para pixels. Onde eu faço essa configuração? No menu Editar, Preferências, aí eu tenho Guias e Grade. Muito bem. O último trabalho que eu fiz no Illustrator, ele já está configurado. Eu gosto de fazer a grade. Esses quadrados maiores com 1 centímetro ou 10 milímetros. E as subdivisões, 10. Ou seja, cada quadradinho menor tem 1 milímetro. Eu vou deixar aqui mais escuro, que a hora que a gente retornar, você vai ver. Opa, ok? Ok. Eu vou ampliar minha tela. Para isso eu vou usar um atalho de zoom, que é o Ctrl+. Ctrl+. Maravilha, acho que já dá para vocês visualizarem. Então esse quadradão
tem 1 centímetro e cada quadradinho dá mais 1. Cada quadradinho tem 1 milímetro. E o Illustrator, ele tem esse recurso de encaixar na grade. Vou deletar, tirar um pouco o zoom. Agora eu vou mostrar para você uma grade de web. Vamos lá no editar, preferências. Cadê você? Guias e grades. Então a nossa grade, ela está em milímetro. Eu preciso mudar a unidade de medida para polegada. E aqui eu venho para configurar as guias e grades. Observe que aqui está em milímetro. O que eu tenho que fazer primeiro? Eu vou ter que dar um OK para ele assumir que a unidade de medida está em polegada. Volto lá. Aliás, vamos decorar um atalho aí. Quando você quiser entrar em preferências, você pressiona o atalho Ctrl K. Já cai direto aqui. Então, a minha unidade está em polegada. Observe agora. Está também em polegada. Só que aqui tem um errinho na tradução, né? Que deveria estar escrito polegada. Está escrito in, de inches, de polegada. Mas beleza. Cada quadradão eu quero 1 polegada. E cada quadradinho eu quero 72 quadradinhos. Por quê? Quando eu vou trabalhar para a web, eu tenho que perceber que as imagens são projetadas nas telas com 72 pontos por polegada. E nós temos lá o curso, né, de imagens e resoluções, que inclusive é gratuito, que você pode assistir. Eu preciso então deixar a configuração como se eu estivesse enxergando a resolução da tela. Então eu defino que cada quadradão terá 1 polegada e cada quadradinho 72 pedacinhos, que vão equivaler a 72 pixels por polegada. Pô, fica muito fácil para você trabalhar, para fazer o layout de site com tudo medido, tudo exato. Ok. Vou dar uma ampliada aqui. Ctrl mais, Ctrl mais. O que eu noto? Eu noto que esse quadradão, ele equivale a 1 polegada. Ele tem 72 quadradinhos na horizontal, 72 na vertical, que equivale, cada quadradinho desse, a 1 pixel. Então é isso que eu tenho que pensar na hora de configurar. E o sistema de aderência é o mesmo. Eu venho desenhando um retângulo e ele, pó, encaixa na tela. Fácil assim. Então o que nós vimos? Que eu posso trabalhar com réguas. Essas réguas permitem a extração de guias. Para construir com o uso da guia, é interessante usar a guia auxiliar, que são aquelas guias inteligentes. E eu posso trabalhar também com os grids. Então, a parte de estruturar o documento é muito fácil de trabalhar. Se você tiver alguma dúvida, volta à aula, dá uma avaliada, faz passo a passo, porque isso é muito importante, principalmente quando nós formos mostrar para vocês como construir layout de web ou como construir embalagens. Embalagens têm que ser medidas exatas. E a maioria dos documentos tem que ter medidas exatas e o Illustrator te dá essa capacidade do uso de régua e do uso do grid ou da grade. Beleza? A gente se encontra já. Um abraço.